Leia Oliver, pensa numa mulher poderosa, uma mulher guerreira, está sempre trabalhando. Gente, eu falo, e aí, pode falar? Não, estou atendendo, estou com cliente, é assim. Uma brasileira em Portugal que é sucesso, para o nosso orgulho, orgulho dos brasileiros. Como é possível sair da nossa terra natal e vencer em outro lugar? Bem-vinda ao canal Brasileiras em Portugal. Obrigada, eu estou muito feliz, obrigada por esse convite. Gente, ela falar assim, que eu estou sempre trabalhando ocupada. Quando eu comecei a trabalhar, essa era a minha maior preocupação. Não queria ser indisponível, né? E hoje eu trabalho e faço tudo para estar junto com vocês. A hora que vocês mandam mensagem, eu estou ali para responder. É, mas é difícil. Mas é realmente muito corrido. É, muito corrido mesmo. Conta pra gente, como é que você saiu do Brasil? Por quê? Qual a ideia? Um dia você acordou e falou, vou para Portugal, vou recomeçar minha vida lá, ou não? Não, não foi assim. Não. Foram 3 anos de planejamento até pisar aqui em Portugal. Do dia que nós decidimos, vamos para Portugal, até o dia que nós pisamos aqui, foram 3 anos de trabalho, de preparação, de planejamento para conseguirmos vir. O meu marido, ele é da área de TI, né? Ele trabalha com programação, fala no Brasil programação, né? Isso, web programação. É TI também, que Web Develop. E aí ele percebeu que aqui essa profissão era muito boa para ele. Então ele decidiu vir morar aqui. Falei, vamos trabalhar. Começamos a programar. Não dava para vir sem programação. Não dava para vir para cá sem dinheiro. Temos 3 filhos. E então a gente tinha que fazer essa programação. Então, daquele dia em diante, nós começamos a ter uma vida mais simples no Brasil, né? E a gente começou a economizar de todos os lados. Eu gosto muito de contar essa história, porque às vezes a gente vê que a pessoa chegou num determinado lugar, mas a gente não imagina o que ela passou para chegar ali, né? Exatamente. E uma das coisas que nós passamos nós morávamos numa casa no interior de São Paulo, uma casa grande, né? A casa tinha garagem para 2 carros, a gente tinha churrasqueira no fundo, a casa era mesmo muito boa. E quando nós decidimos que íamos mudar do Brasil, a primeira coisa que nós mudamos foi todos os custos que nós tínhamos com aquela casa. Então, nós voltamos para São Paulo, morávamos no interior, voltamos para São Paulo, para a cidade de Guarulhos, e ali nós alugamos um apartamento de 64 metros quadrados. Colocamos a nossa casa à venda, conseguimos vender a nossa casa e, a partir dali, foi nos programar para chegar até aqui. Mas o destino conspirou, né? Porque também tem a força da mente. Sim, não é? Tem isso certeza. Também, né? Acreditou que ia dar certo. É verdade. Olha, eu vou te dizer, algumas pessoas me perguntam assim, sobre vir para Portugal. Gente, foi um desejo muito grande. Um dia eu acordei e eu senti que eu queria mudar a minha vida. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas o meu coração, sabe quando você tem aquele chamado para você mudar a tua vida? E eu comecei a buscar essa mudança. E eu comecei a acreditar. E vou te dizer, ouvia de muitos amigos assim, olha, não façam isso. Não saiam do país, não vão morar em outro país. Vocês têm uma família grande, né? E vocês têm 3 filhos. Então, assim, é muito complicado vocês fazerem isso. Só que nós acreditamos que era possível. As pessoas que dizem isso, você que escuta muito isso, eu acho que são pessoas que não têm coragem. As pessoas que não têm coragem, muitas vezes, elas gostam de desanimar os outros. E é isso que você não tem que ouvir. Tem que ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você tem que fazer realmente aquilo que você acredita e lutar pelos seus sonhos. Aí você chegou aqui com 3 filhos, maridão, a tiracolo, todo mundo. E como é que foi? Você já tinha alugado um lugar aqui para viver de lá do Brasil? Não. O que aconteceu? Nós tínhamos um Airbnb. Tínhamos um Airbnb e assim, mesmo nas escuras. E agora? Agora a gente tem que encontrar a nossa casa. E é aquelas conversas, né? É muito difícil encontrar casa em Portugal, é muito complicado, vocês vão sofrer, vocês vão passar por isso. Enfim, nós encontramos um rapaz que trabalha numa imobiliária e ele logo gostou muito de mim, do meu marido, dos meus filhos, né? Achou tudo aquilo uma loucura. Então ele se candidatou para nos ajudar a encontrar uma casa. Foram 4 dias depois, ele já tinha encontrado essa casa. Eu estava viajando, a gente estava indo para outra parte do país, que meu marido tinha lá uma entrevista de trabalho, lá para Coimbra, eu estou aqui em Setúbal, né, desse lado de cá. E ele me ligou e disse, olha, Leia, encontrei uma casa, só que não tinha tempo de olhar a casa. Você foi com a cara e a coragem. Eu falei para ele assim, olha, você moraria nessa casa? Ele disse, sim, eu moraria. Eu falei, então pode alugar a casa, por telefone. E aí ele falou, então tá bem. Eu fui ver a casa quando eu voltei de Coimbra
4 dias depois, né? Voltei e fui olhar a casa. Mas aí eu já tinha feito a proposta, ele já tinha me mandado documentação, já estava para assinar, estava tudo certo. Eu morei nessa casa 2 anos, até o dia que eu comprei a minha. Quando eu entrei nessa casa, eu disse assim, só saio dessa casa quando eu comprar a minha casa. E foi justamente aquilo que aconteceu. Meu marido até hoje, ele fala, nossa, mas você falou isso e foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, Que foco! Isso é foco, é mente, tudo. Que mulher poderosa! E ainda ajudei a dona daquela casa a vender a casa. Ajudei, ainda ela teve precisava generosidade vender. brasileira, né? Sim. Que isso é bem brasileiro. Que bacana! Eu tava saindo e ela falou, não queria que vocês saíssem nunca dessa casa. E ela queria vender essa casa para nós. Mas a casa não era no lugar, a casa era muito boa, mas era num lugar que fazia muito barulho. E eu tô naquela, cara, eu quero sossego. Eu quero morar num lugar, nas montanhas, né? Você viu aqui as montanhas. É lindo. Quero morar assim. E então tava muito focada no que eu queria. E eu comprei outra casa e para não deixá-la desamparada, eu vendi a casa dela. Ó, nós estamos aqui no Castelo de Palmela. Lindo de viver, do lado de Setúbal. Assim, lindo, lindo, lindo. Nós estamos mostrando aí as imagens para vocês do castelo. Você que vier para Portugal, você tem que conhecer os castelos. Sim. São lindos, tem uma energia muito boa. Aqui dá vontade de ficar meditando aqui, sentado, explorando essa beleza toda, né? Sim, verdade. Olha, eu venho aqui, tem essa escada aqui em cima. Eu já fiz lives aqui em cima, né? Já trouxe turistas aqui, porque quando eu cheguei aqui, o que eu fiz? Eu fui estudar. Então, quando eu cheguei, eu falei, não, eu tenho que estudar. Eu tinha feito 40 anos. E então, eu voltei a estudar. Eu fui fazer turismo. Então, eu me formei e comecei a fazer trabalho na área do turismo. Comecei a fazer viagens, levar as pessoas para os lugares, assim. E levei muitos portugueses que não conheciam Portugal. Então, eu comecei a viajar e conhecer mais Portugal. Me apaixonei por isso. Até fazer o que eu faço hoje. Quando veio a pandemia, o turismo baixou muito. Sim. E eu tive que me reinventar, como todo mundo. Nossa, que fantástico! Imagina, ela virou uma turista Turismóloga, mais ou menos assim. Que ensinou português, um guia, né? Uma guia de turismo para portugueses que não conheciam Portugal. Sim. Que sacada inteligente! Foi e como é que legal. você começou realmente na sua área? Fala da sua área, do seu trabalho. Hoje. O seu marido também trabalha na área, teus filhos estão na escola. Vamos aí incentivar os brasileiros que sonham, né, em levantar da cama aí, do sofá e realizar o sonho. É verdade. O meu marido, ele veio para cá, ele arrumou o trabalho na área dele. 1 semana depois ele estava contratado. 1 semana, exatamente 1 semana. E ele trabalha até hoje na mesma empresa. São 4 anos ele está na mesma empresa. Eu fui para o turismo e o turismo caiu em 2019 por causa da pandemia. E aí depois disso eu tive que me reinventar. Então, foi quando eu vim para o online, eu comecei a trabalhar e comecei a me desenvolver, aí eu fui estudar mais, né? Eu fiz várias formações de coach online, presencial, assim que abriu tudo, eu fiz 2 formações presenciais, eu fui estudar PNL, neurociência, me apaixonei por tudo isso, e aí eu comecei a ajudar mulheres que querem empreender. Então, hoje eu trabalho um empreendedorismo com neurociência aplicado ao empreendedorismo. Eu ajudo mulheres a trabalhar o mindset dela e conseguir sair do zero. Não ficar apenas olhando para aquilo que elas não têm, para aquilo que elas não podem fazer, mas alavancar a vida delas, através dos recursos que elas já têm lá dentro. Então, acabei me apaixonando por esse trabalho e é o que eu faço hoje. E você tem clientes portuguesas? Tenho na minha mentoria agora, na última turma, eu tenho uma turma de 17 pessoas e nessa última turma eu tenho 3 portuguesas. São 3 portuguesas. Mas eu tenho clientes portugueses no meu programa também presencial. Eu tenho mulheres que vão comigo, né? Nesses programas de viagem que eu faço, o meu programa é Viagem Ativacional. E agora a caravana da empreendedora que eu vou lançar para esse ano de verão. Olha, e aí essas mulheres vêm comigo. Quero ir. Não, eu quero ir. Vai ser muito top. E tenho que ficar com a Leia, porque daí eu fico ouvindo, aprendendo tudo ali. Ela... Muito bom. Que legal, muito gente. Bom. Muito bacana. Você está de parabéns. Obrigada. Eu acho que... Engraçado, tem muita gente... Você aconselha as pessoas que querem vir com a cara e a coragem? Não tem dinheiro, não tem condições, vem aqui e dorme no carro, dorme na rua. Você acha isso... Olha, assim, se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu ia falar para você, eu não aconselho ninguém vir sem ter muito dinheiro, sem estar muito programada, porque eu tinha uma visão muito daquilo que eu fiz, né? Então, assim, eu realmente programei e foi muito bom.
Só que, estando aqui em Portugal, eu vejo pessoas que não veio totalmente sem dinheiro, mas veio com a cara e a coragem, com pouco dinheiro, e estão no mesmo lugar que eu estou hoje. Já construiu tudo que eu construí, já tem a casa própria, já tem carro, tem a família na escola, construiu a mesma coisa, entende? Mas porque eles acreditaram. Então, quando a pessoa me pergunta, eu não estou incentivando você largar tudo lá e vir sem programação para Portugal. Se você vai fazer assim, qual que foi a diferença? Muito sofrimento. Por exemplo, o que o meu marido evitou quando ele programou a viagem dele para cá? Ele evitou sofrimento meu e dos nossos filhos. E quando nós chegamos aqui, encontramos um casal nessa situação. Ele era um policial no Brasil, ele veio para cá e ele não tinha essa programação. Ele veio com muito pouco, tipo, ele tinha 5.000 euros na época, com uma família de 4 pessoas. Puxa. Essa pessoa passou por muito perrengue. Ficou sem lugar para morar, teve que pedir ajuda, né? Alguns amigos foram lá ajudar, encontramos um lugar para a pessoa passar, ficava assim, sofrimento, não tinha dinheiro para comer, tinha que procurar emprego, outras pessoas tinham que ajudar. Acompanhei muito choro, muita dor e tenho que pedir ajuda de outras pessoas. Acho que ninguém quer passar por isso, né? Então, só que eu aconselho se programar. Mas também não sou mais aquela pessoa que eu falo, olha, se você não tiver, não sei quanto, 100.000 euros, não venha para Portugal, né? Já vi isso. Se você não tiver tantos mil, não venha para Portugal. Não é isso. Acho que é uma programação consciente e também olhar o teu sonho. Não pode ser uma ilusão. Você tem que saber, se eu vou para lá com pouco, eu tenho que ir consciente que eu vou passar por perrengue, eu vou sofrer. E esse é o preço que eu quero pagar? Não era o meu preço. Eu não estava disposta, na época, assim, passar por tanto sofrimento. Então, a gente esperou 3 anos. Nós vendemos tudo que nós tínhamos, casa, terreno, carro, nós colocamos esse dinheiro no banco para poder investir a juros. Por exemplo, o nosso aluguel, nós fomos morar num apartamento bem pequeno, num lugar que era seguro, lógico, né, que a gente não colocou, mas nós alugamos um apartamento pequeno e só aquilo que rendia já pagava as nossas rendas. Então a gente fez toda uma programação assim. Então o salário do meu marido era pagava as contas e guardava, pagava as contas e guardava. Aprendemos a economizar. E bom você falar isso porque eu me tornei uma administradora do meu lar quando eu quis sair do Brasil. Eu aprendi a administrar a comida na minha casa. E não estou falando de ser miserenta, é comprar o que eu precisava. O necessário, né? Comprar o que eu precisava. Não esbanjar, estragar coisas. Exato. Porque a gente tem mania de fazer compra do mês no Brasil. Eu já fiz muito e sim, muita sim. coisa se joga fora. Sim. Então eu aprendi, eu criei essa habilidade que antes, tá tudo bem, vai no mercado, enche o carro. E quando eu queria sair de lá, o que eu fiz? Eu comecei a ver o que realmente eu preciso. O que eu não vou estragar? E na minha casa não se estragava nada. Não se estragava fruta, não se estragava comida, eu comecei a ficar com o olho bem atento e era incrível. O que nós aprendemos nesse tempo de programação, nós aprendemos uma coisa que não aprendemos quase 20 anos de casado, que foi guardar dinheiro. Era incrível como sobrava mais dinheiro do que nós gastávamos, mas até tomar a decisão de sair do Brasil, não sobrava nada, a gente não tinha dinheiro. A gente fala, nossa, a gente não tem dinheiro para sair do Brasil, como é que a gente sai do Brasil? Óbvio que não tinha dinheiro, eu não tinha uma motivação, eu não tinha um foco, eu não sabia onde eu queria chegar, então eu não sabia usar os recursos que eu tinha. Por isso, muitas pessoas que estão assistindo agora podem pensar assim, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, mas será que se você parar e fizer uma reflexão dos recursos que você tem agora, e esses recursos bem trabalhados, você não vai conseguir o dinheiro suficiente para sair do Brasil e realizar o seu sonho? Né? Ao invés de eu quero sair amanhã, né? Vou sair amanhã, num desespero. Sim, muita gente faz isso, e volta depois. E depois volta. Quantas pessoas voltam? Então, assim, parar, fazer uma programação, realmente trabalhar, porque a gente fica bom em guardar, e a gente fica bom em programar, e morar fora do Brasil é diferente de morar dentro do Brasil. Você precisa ter uma programação aqui dentro. Tá trabalhando, o euro, ele é suado. Ninguém se joga aqui fora um cêntimo de um. Não, ninguém acha cêntimo no chão. Nem um cêntimo. Você vai no mercado e se você não tiver um cêntimo para poder dar para ela, se faltou um cêntimo, você não leva a sua mercadoria. Não é igual no Brasil. Não, tá bom. Não é. É muito. O euro aqui, ele é muito valorizado. Então você ganha lá 1.000 euros, você tem que saber para onde vai cada cêntimo daquele dinheiro que você ganha. Então, se você vai fazer isso aqui, por que não começa a fazer isso agora lá? Né? Então, é um treino. É o que eu quero aconselhar aos seus seguidores. É um treino. Se você conseguir fazer isso aí no Brasil, quando você chegar aqui, você já vai estar
vai estar prático. Foi uma aula de planejamento, gente, maravilhoso, maravilhoso, porque Obrigada. é engraçado que ninguém nunca tinha explicado dessa forma, sabe, para o canal, Ai, e é que muito bom. importante que as pessoas saibam. Uma pessoa pode vir com 1.000 euros até, se ela vier sozinha, alugar um quarto de 200 euros, arrumar um emprego no dia seguinte. Tem gente, eu já conheci brasileiro que veio aqui, chegou num dia, no outro dia já estava trabalhando, Sim. porque foi a luta, bateu de restaurante em restaurante, olha, eu acabei de chegar, posso trabalhar. E aqui a restauração, que é a área de restaurantes aqui, aqui chama restauração, eles pegam muitos brasileiros para trabalhar. Sim, né? sim, pegam. Mas você precisa vir com, por exemplo, quando você vem com tão pouco e você tem que já arrumar um emprego para pagar suas contas, o que acontece, que eu vejo na minha experiência, gera um desespero na pessoa. É o quê? É o desenvolvimento emocional que eu não trabalhei lá antes de sair do país. Muito importante. Ter esse desenvolvimento. Eu vou passar por dificuldade, estou disposta? Eu vou me desesperar? Porque se você entra em desespero, você não consegue o trabalho que você quer, vai precisar de ajuda e provavelmente vai ter que voltar. Porque entrou no desespero, não entendeu lá atrás que quando chegasse aqui com pouco dinheiro ia passar por perrengue. Tá tudo bem, eu vou atrás de ajuda, eu vou correr atrás. Hoje eu não consegui, amanhã eu consigo. E sem desespero, porque às vezes a gente vê pessoas desesperadas e isso estraga todo o plano que a pessoa fez, um plano mal feito que a pessoa fez lá atrás. Mas se ela chegar com essa mentalidade desenvolvida, ela vai conseguir alavancar, vai conseguir encontrar um trabalho, pessoas para ajudar. Antes de você dar os seus contatos aí para a gente finalizar, gostaria que você dissesse, você acredita, a gente só sabe vivendo, né? Essa coisa do e se eu estivesse, não, na verdade eu acho que não se encaixa muito. Eu pelo menos sou uma pessoa que na minha vida não tem e se. Eu tenho que fazer as coisas, caio com a cara no chão, mas eu tenho que viver as coisas. Mas tem gente que fica sonhando. Se você estivesse no Brasil, você acha que você estaria tão bem, tão feliz como aqui? Não estaria feliz, assim. Não. Isso é uma coisa que eu falo muito categoricamente. Vou explicar por quê. Você fala assim, você não era feliz no Brasil? Sim, eu era. Mas quando eu estava no Brasil, antes de tomar a decisão de vir para cá, eu realmente estava no meu momento chega do Brasil. Chega. Eu tinha passado por uma situação com uma empresa, eu e meu marido, que nós tínhamos, recebemos uma multa injusta do governo e nós tivemos que pagar muito dinheiro por aquilo. E o advogado disse, olha, vocês têm que pagar e um dia vocês podem entrar aí com o advogado, mas saiba que vocês não vão ganhar. Que foi na época da crise do Brasil, lá em 2015. Muitas pessoas passaram por isso. Eles começaram a pegar coisinhas, algumas que não existiam, que foi o nosso caso, nossa empresa estava fechada já há 2 anos e ainda assim eu recebi uma multa referente a coisas que nunca tive na empresa, que nunca tinha funcionário, só eu e meu marido. Então, nós recebemos uma multa sobre isso e não conseguíamos provar, porque a empresa estava fechada. Então, isso me decepcionou demais. E aí eu comecei a ver colegas falando que haviam passado por isso. E então, isso me quebrou. Isso me quebrou, assim. Eu falei, não quero mais viver aqui. Injustiça, né? Sim, você não consegue resolver. Então, injustiça é horrível. Então, feliz, assim, eu amo Portugal. Eu sou uma pessoa super suspeita. Eu amo Portugal desde o momento que eu coloquei o pé aqui. A minha vida aqui saiu do 0 a 80. Realmente. Eu dei uma volta de 180 graus na minha vida, em tudo. Eu me sinto muito mais... Plena. Isso, acho que acho que essa palavra, plena, confiante. Confiante de que eu estou trabalhando. Você descobriu coisas em você que você estavam adormecidas, sim, talvez. Sim. Veio à tona. A confiança, porque no Brasil eu sofria muito com falta de confiança. Confiança no sistema, confiança nas pessoas. Eu estava estudando, fazia um curso. Quando eu chegava em casa, então tinha que meu marido olhar, minha sogra olhar, todo mundo olhar para abrir o portão para eu entrar. É um sentimento de desconfiança que você gera e isso acaba acarretando tua vida em tudo. Sim. Então percebi que aqui o sentimento que eu tenho de confiança, se eu tiver muito, eu vou viver bem. Se eu não tiver muito, eu vou viver bem também. Eu vou viver tranquila, eu não me desesperaria. Tem paz, né? Tem paz, tem segurança. Então, isso me movimenta. Então, quando as pessoas perguntam se eu estivesse no Brasil, eu estaria do mesmo jeito? Não estaria. Não porque eu não teria os recursos. Porque o meu íntimo já estava dizendo chega para mim. Era o momento de sair. E no início, meu marido ficou preocupado, né? Será que a gente vai? Meu marido inseguro. Mas eu tinha tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza. E hoje ele fala, nossa, ainda bem que a gente veio. Ai, que ainda lindo bem que a gente isso. veio. Ele fala, ainda bem que a gente veio. E a gente sai assim, dando volta aqui na montanha, que ele olha para tudo e fala assim, nossa,
Eu sinto gratidão todos os dias. E eu falo, eu também sinto gratidão todos os dias. E já cheguei a chorar muitas vezes, tá? Tô no carro dirigindo assim e eu começo a chorar. Porque eu não tenho medo. Já aconteceu várias vezes de eu esquecer minha bolsa dentro do carro, minha carteira, de eu esquecer a chave em cima do carro, assim, e voltar, tá lá, ou então alguém tá lá esperando para poder me entregar. Então, isso para mim não tem preço, né? Não tô dizendo que aqui não tem violência, não tem as coisas. Não, aqui tem tudo, mas assim, é muito reduzido. E isso faz a pessoa ficar mais forte. Fala, cara, eu posso trabalhar, eu não preciso ter medo, eu posso chegar em casa tarde. Exatamente. Entendeu? 3 da manhã, a gente anda na rua, ninguém tá nem aí, segura o celular na mão. Gente, tem coisa mais gostosa, né, que isso, né? Às vezes eu saio sem bolsa, só com o celular na mão e a chave. Sim. Não acontece nada. Agora, você só atende só mulheres ou homens também? Agora eu quero que você convide todo mundo, fale do seu trabalho, como é que as pessoas entram em contato com você para contratar o seu trabalho, enfim. Tá bem. Então, assim, eu mentoro mulheres, né? Eu tenho um programa, uma mentoria chamada CPD, que é Clareza para Decolar, onde eu trabalho essa questão da coragem, do propósito e da direção que a mulher precisa para poder crescer na vida dela. Então, eu tenho esse programa para mulheres. E eu tenho meu Instagram, deixa aqui, né? Lógico, nós vamos estar aqui embaixo, Isso, Leia Oliver. E eu tenho também, eu sou formadora aqui em Portugal, então depois que eu estudei, eu fui me formar, eu sou formadora e eu dou treinamento para empresas, né? Para consultores imobiliários, pessoas que têm uma carreira aí que quer crescer na carreira. Então eu dou formação para essas pessoas. E a minha formação, no caso, eu trabalho desenvolvimento humano e posicionamento nas redes sociais para profissionais que estão no mercado e querem saber como é que faz melhor isso. Então, a pergunta de mulher. Eu tenho um programa de mulher, que é onde você vai ver no meu Instagram, que eu trabalho mais isso no meu Instagram, e o programa também para as empresas, que eu trabalho lá o LinkedIn, onde eu coloco mais coisas de empresa lá. E qual o maior retorno que você escuta do seu trabalho? O maior retorno que eu escuto são as mulheres, eu vou falar das mulheres, tá? Que é o meu trabalho de muito amor, muito amor. São as mulheres que chegam para mim assim, com confiança lá embaixo. E depois elas saem falando, Leia, tão bom saber que a gente pode fazer. É tão bom poder saber o próximo passo. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha ideia, eu queria fazer as coisas, mas eu não sabia o próximo passo. Eu não sabia como tirar isso do papel. Eu não sabia nem como pensar, aquela confusão mental que às vezes nós mulheres temos, né? E que a gente precisa de uma luz muitas vezes, lógico. Alguém olhando por fora para nos direcionar. Então, essa é a maior recompensa, é ouvir isso. E a maior recompensa é estar com essa mulher, né, gente? Não, é sério, é maravilhosa. E eu fico feliz, porque nós mulheres precisamos nos unir. Nós temos que nos ajudar, sabe? A levantar do chão, crescer juntas. Eu acho que essa coisa de que mulher ficar com picuinha com mulher, gente, já deu isso, né? Já deu. Nós todas somos poderosas, né? Nós todas temos capacidade de vencer. Então, procure uma profissional para te ajudar, para te dar essa palavra. Às vezes você está aí perdida e às vezes uma palavra já vai fazer você ver a vida de outra forma. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Adorei. Dá um abraço aqui, vamos. Foi maravilhoso, que bom, obrigada. Lindona. Adorei, obrigada. E olha, agora vocês vão ficar com essa imagem linda do castelo de Palmela, que aqui é Palmela. Venha visitar Palmela. E venha visitar Setúbal, venha visitar Portugal. Antes de morar, de repente, venha conhecer. Você vai se encantar com certeza. Beijos e até a próxima. Thank you.